Se você encontrar um hotel de palhaços malucos, por favor, fique muito longe dele. É sério. Esse youtuber resolveu se meter numa aventura completamente maluca. Passar a noite em um hotel cheio de palhaços assustadores. E o detalhe mais bizarro é que esse hotel fica no meio do deserto. Tem só de falar já tá arrepio, parceiro. É o tipo de coisa que parece ideia de filme de terror americano. Estrada deserta. Um lugar perdido no mapa e um grupo de amigos achando que vai ser divertido. Gente, o palhaço geralmente é feito pra fazer a gente dar risada e se divertir. Só que aqui, esquece a risada, meu parceiro, não tem nada de piada fofinha, nada de balões em formato de cachorro, porque esses palhaços do hotel parecem ter saído direto de um pesadelo. Só de olhar já dá aquela sensação estranha, como se estivessem observando cada passo, esperando você se distrair. E não para por aí não, meu parceiro. Do lado do hotel tem um cemitério. Sim, um cemitério de verdade, cheio de túmulos antigos, com cruzes tortas e placas que quase não dá pra ler de tão velhas. Então imagina a cena, palhaços assustadores de um lado e mortos do outro. É como se o lugar inteiro tivesse sido planejado para deixar qualquer visitante desconfortável. Gente, o youtuber pegou a estrada junto com os amigos, cheio de coragem, ou talvez cheio de responsabilidade, e foram ao rumo desconhecido. No começo, a viagem parecia tranquila. O sol ainda iluminava o deserto, a estrada parecia infinita e o carro seguia firme, com todo mundo animado. Eles riam, brincavam e até colocaram música alta para quebrar o silêncio. Mas aos poucos, a paisagem começou a mudar. O céu foi ficando alaranjado, depois roxo, até que o sol se despediu atrás das montanhas secas. A estrada ficou mais vazia, quase sem nenhum carro passando. Gente, era como se eles estivessem sozinhos no mundo. Só que no meio do caminho surgiu uma parada inesperada. Uma lojinha completamente diferente de tudo que eles já tinham visto. Era uma loja temática de alienígenas, cheia de luzes coloridas, com placas dizendo Área 51 e até estátuas de ETs gigantes na frente. Pra quem não sabe, a Área 51 é uma base militar famosa nos Estados Unidos, onde muita gente acredita que o governo esconde provas da existência de alienígenas. Só esse detalhe já deixa o clima mais esquisito ainda, meu parceiro. E eles entraram e logo ficaram maravilhados. A loja parecia um mini museu do espaço. Tinha bonecos GTs com olhos enormes, canecas brilhantes com desenhos de discos voadores, camisetas estampadas com frases como I want to believe, ou em português, eu quero acreditar, e até meias verdes que imitavam pé de alien. E é claro, doces temáticos como balas em formato de foguetes e chocolates com embalagens de nave espacial. Foi um momento de diversão no meio do caminho. Eles tiraram fotos, riam das coisas estranhas e até compraram lembrancinhas. O youtuber, por exemplo, decidiu levar a caneca de alien que brilhava no escuro, só pra dizer depois que trouxe uma prova oficial da viagem. Mas apesar da risada e da descontração, lá no fundo todo mundo sabia. Aquele era só um respiro antes da parte realmente assustadora. E o destino tratou logo de lembrar isso, meu parceiro. Porque pouco depois de voltarem pra estrada, a tranquilidade acabou. Uma viatura da polícia apareceu no retrovisor com as luzes piscando. O coração de todo mundo disparou. Eles encostaram um carro sem saber o que esperar. O policial se aproximou devagar, com aquele olhar sério de quem não dá espaço pra brincadeira. Depois de alguns minutos de conversa, veio a notícia ruim. Uma multa de $325. Sim, 325. Era como se a viagem tivesse começado com um aviso de vocês realmente querem continuar? Eles ficaram frustrados, mas não tinham o que fazer, gente. Eles voltaram pra estrada tentando rir da situação, dizendo que seria uma boa história pra contar. Só que a cada quilômetro percorrido, a sensação de que estavam entrando em algo perigoso aumentava. Quando anoiteceu de vez, o deserto ficou ainda mais assustador. A lua cheia iluminava tudo, como se fosse um enorme holofote no céu. Mas em vez de trazer conforto, aquela luz prateada só deixava o cenário ainda mais estranho. As sombras das montanhas pareciam formar figuras, como se os gigantes estivessem observando de longe. O vento soprava, levando a poeira e criando um som que lembrava sussurros. Dentro do carro, o povo tentou se animar, mas o clima já não era mais o mesmo, gente. As piadas diminuíram, a música foi ficando baixa e todo mundo olhava pela janela, tentando enxergar algo no escuro. Era como se a estrada não tivesse fim. De vez em quando eles cruzavam com placas enferrujadas que indicavam pequenas cidades fantasmas, lugares abandonados há décadas. Algumas casas de madeira podiam ser vistas ao longe, caindo aos pedaços, como se fantasmas morassem nelas. O youtuber até comentou, se a gente parar aqui, com certeza nunca mais sai. Todo mundo riu de nervoso, mas ninguém achou graça de verdade. O deserto parecia estar vivo, gente, observando cada movimento, cada curva, cada estalo do carro fazia o coração bater mais forte. Até que finalmente, bem no longe do horizonte, eles avistaram uma placa iluminada com luzes vermelhas piscando. E escrito nela estava o nome do lugar que mudaria aquela noite para sempre: o Hotel dos Palhaços. E foi nesse momento que todo mundo dentro do carro teve a mesma sensação. A aventura tinha acabado de começar. Depois de horas e horas na estrada, finalmente eles chegaram ao destino. E logo de cara, a cena já parecia a saída de um pesadelo. O hotel ficava solitário, cercado pelo deserto silencioso, iluminado só pela lua cheia. E algumas luzes amareladas que piscavam como se estivessem prestes a se apagar. Bem na entrada tinha um palhaço gigante parado igual uma estátua. Não era um palhaço divertido daqueles que faziam malabares em festa infantil, não. Gente,
Gente, esse tinha um sorriso congelado, os dentes à mostra e os olhos tão esquisitos que parecia que seguiam cada pessoa que passava pela porta. Era como se dissesse em silêncio: sejam bem-vindos à sua pior noite. O grupo se olhou, rindo de nervoso, e o youtuber comentou: é impressão minha ou esse palhaço pescou? Todo mundo riu, mas ninguém teve coragem de olhar por muito tempo. Quando atravessaram a porta, o cenário só piorou. O saguão inteiro era tomado por palhaços. Havia quadros enormes com rostos pintados, bonecos de panos jogados em poltronas antigas, estatuetas empoeiradas espalhadas pelas prateleiras. Cada palhaço parecia diferente. Alguns tinham roupas coloridas, outros tinham expressões tristes, outros pareciam estar chorando, mas todos tinham algo em comum: olhos que brilhavam no escuro. O detalhe mais perturbador era que nada daquilo tinha sido comprado em loja. Cada palhaço tinha sido doado para alguém que se hospedou ali. Eram presentes estranhos que carregavam a energia das pessoas que os deixaram. E isso deixava o lugar ainda mais pesado, como se cada boneco tivesse uma história escondida. Você quer começar no mundo do trade, mas ainda não sabe como operar? Então você precisa saber que dá para acompanhar o mercado e receber sinais de trade direto no celular sem complicação nenhuma, meu parceiro. É exatamente isso que você vai encontrar no canal Fox Investor Free no Telegram. E a melhor parte é que você não precisa preencher nada. Você só tem que clicar aqui no link na descrição e aí você já vai ter acesso a todo o conteúdo 24 horas por dia. E, gente, mesmo que você estiver começando no mundo dos investimentos, não tem problema. Dentro do canal você vai receber sinais de trade atualizados, análises do mercado, notícias em tempo real e ainda pode contar com o suporte direto da equipe do Fox Investor. Não precisa ser experiente em trading, já que o conteúdo foi pensado tanto para iniciantes quanto para quem já tem prática. E quanto aos resultados, tudo vai depender da sua dedicação. Se você seguir as estratégias certinho e aplicar com disciplina, você já pode começar a ver diferença em pouquinho tempo, gente. Primeiro link na descrição, não esquece de usar o meu cupom que tá aparecendo aqui na tela, porque com ele você vai ter 100% de bônus no seu primeiro depósito. E de repente uma senhora recebeu o grupo. Ela começou a contar algumas histórias que deixaram todo mundo arrepiado. Ela dizia: já aconteceu de palhaços se moverem sozinhos à noite. Ela falou isso com a maior naturalidade do mundo, gente. Alguns hóspedes juram que viram eles piscando. Outros dizem que até ouviram risadinhas no corredor quando não tinha ninguém acordado. O pessoal riu pra disfarçar o medo, mas ninguém achava aquilo engraçado de verdade. E aí veio a história mais bizarra de todas: 2 palhaços que sobreviveram ao incêndio em 1911. A casa inteira tinha sido destruída pelo fogo, só que misteriosamente aqueles 2 bonecos não sofreram nenhuma queimadura. Eles foram levados pro hotel e até hoje estão em exposição. E segundo a senhora, à noite quem passa perto deles sente um calor estranho, como se ainda tivesse fogo queimando ali. Depois dessa, já dava vontade de desistir da aventura, mas era tarde demais. Então eles foram pro quarto deles. O corredor até lá era estreito, cheio de quadros antigos. As lâmpadas piscavam e cada passo ecoava como se estivesse andando em uma igreja abandonada. Quando eles abriram a porta do quarto, a sensação foi imediata. O ar estava pesado, frio, gelado de um jeito anormal, como se alguém invisível estivesse lá dentro esperando por eles. No canto do quarto, em cima de uma mesinha de madeira, tinha uma Bíblia aberta. E o detalhe mais estranho era que a página mostrava uma passagem sobre espíritos e capirotos. Nenhum deles quis mexer no livro. Parecia ter sido deixado de propósito, como um aviso. O youtuber até tentou brincar dizendo: beleza, agora é oficial, eu não vou dormir nem 5 minutos hoje. Todo mundo riu, mas a tensão só aumentava. Mesmo assim, a curiosidade falou mais alto. Eles decidiram sair para explorar o cemitério que ficava logo ao lado do hotel. E ao atravessar a porta, o clima ficou ainda mais assustador. As lápides eram antigas, algumas tortas, outras quase quebradas. Eles descobriram que ali estava enterrado as vítimas do incêndio de 1911 e também pessoas que morreram numa praga mortal em 1902. A ideia de andar no meio de tantos túmulos à noite já seria horrível sozinha, mas piorava. Brinquedos deixados sobre algumas sepulturas como se familiares tivessem colocado ali para crianças que nunca cresceram. Ursinhos de pelúcia sujos de areia, bonecas sem olhos, carrinhos de ferro enferrujados. Foi nesse momento que a tensão explodiu. Enquanto caminhavam, um dos amigos jurou ter visto uma sombra pequena do tamanho de uma criança seguindo atrás deles. Outro disse que algo se mexeu atrás de uma placa de madeira, como se alguém estivesse espiando. O silêncio do deserto deixava tudo ainda mais sufocante. O vento assobiava entre as lápides, criando sons estranhos, quase como vozes chamando pelo nome deles. De repente, ouviram um barulho seco, como passos rápidos correndo entre as covas. Eles pararam, olharam ao redor, mas não tinha ninguém. O youtuber, tentando se acalmar, falou: gente, deve ter sido o vento. Mas no fundo, ele sabia que não era. No céu, nuvens começaram a cobrir a lua, deixando tudo ainda mais escuro. As lanternas tremiam nas mãos deles. Cada sombra parecia ganhar vida. E foi aí que todos sentiram ao mesmo tempo. Algo estava observando eles, espiando de algum lugar que eles não conseguiam ver. O coração disparou. A sensação era clara. O hotel não era apenas decorado com palhaços assustadores.
Ele estava vivo, alimentado pelas histórias, pelos objetos e talvez pelas almas que ainda não tinham ido embora. E eles estavam prestes a descobrir isso da pior forma. De volta ao hotel, o grupo entrou no quarto com o coração acelerado. O corredor parecia mais escuro do que antes, como se as lâmpadas estivessem perdendo a força só porque eles estavam ali. A porta rangeu quando foi fechada, e o silêncio que veio depois era tão pesado que quase dava pra sentir nos ombros. Eles tentaram agir naturalmente, arrumaram as mochilas, ligaram a TV velha que só passava canais em preto e branco e riram de nervoso tentando fingir que tava tudo bem. Mas ninguém conseguia relaxar de verdade, gente. O youtuber olhava pra cada canto do quarto como se esperasse que a qualquer momento um dos palhaços dos quadros fosse piscar. E logo decidiram que precisavam descansar. A estrada tinha sido longa, o cemitério tinha sugado as energias de todos e o corpo pedia pro sono. Só que o quarto não ajudava, gente. O ar tava frio demais, um frio que parecia sair do chão e subir pelos pés, como se viesse de algum porão escondido. As cortinas balançavam mesmo sem vento e a Bíblia aberta no canto ainda parecia vigiar cada movimento. Eles apagaram a luz, se encolheram nas camas e tentaram dormir. Foi aí que começou. Primeiro, pequenos estalos na madeira. O tipo de som que casas antigas fazem, mas que naquela situação parecia muito mais ameaçador. Depois, passos. Sim, passos leves no corredor, como se alguém andasse descalço arrastando os pés devagar. De repente, uma batida fraca na porta. Todo mundo ficou em silêncio. Ninguém respirava alto. Ninguém ousava se mover. O youtuber, já acostumado a gravar tudo pra mostrar depois no vídeo, pegou o celular e deixou gravando em cima da mesa. Ele queria provas, queria ouvir no dia seguinte e mostrar pra todo mundo que não tava inventando nada. Os minutos passaram, mas os sons aumentaram. Agora o barulho vinha de dentro do quarto. A madeira do guarda-roupa rangeu como se alguém tivesse mexido nele. O cabide balançou sozinho. Uma das mochilas caiu no chão sem que ninguém tivesse encostado. Então vieram as batidas fortes na porta. Não eram mais suaves, eram socos, como se alguém realmente quisesse arrombar. O som alto ecoava no quarto inteiro. Os amigos se olharam com olhos arregalados, o coração disparado. O mais estranho é que quando olharam por baixo da porta, parecia ter uma sombra parada do lado de fora. Uma sombra que não se mexia, só ficava ali, bloqueando a fresta de luz do corredor. Se abrir, eu saio correndo, sussurrou um dos amigos tentando brincar, mas a voz saiu tremida. Ninguém abriu. Ficaram encolhidos, esperando. E como se o hotel quisesse brincar com eles, as batidas simplesmente pararam. O silêncio voltou, mas não era um silêncio normal. Era pesado, sufocante, como se o quarto inteiro estivesse segurando a respiração junto com eles. De vez em quando, eles ouviam risadinhas abafadas, como se fossem de criança. Só que não haviam crianças naquele hotel. As risadas vinham do corredor, depois do banheiro, depois do teto. Era como se os sons andassem ao redor deles, trocando de lugar. A madrugada parecia não acabar nunca. Eles estavam tão cansados que mesmo com medo, alguns começaram a cochilar. O youtuber resistiu o máximo que pôde, mas os olhos também começaram a pesar. Antes de dormir, ele olhou para a Bíblia no canto do quarto e jurou que a página tinha mudado sozinha. Não era mais a mesma. Na manhã seguinte, eles acordaram assustados com a luz do sol entrando pelas cortinas. O quarto parecia normal outra vez, mas ninguém se sentia bem. Era como se não tivessem descansado nada. O youtuber foi direto pegar o celular que ele deixou gravando. O áudio tinha mais de 6 horas. Eles deram play e ouviram. No começo, silêncio. Só a respiração pesada dos amigos dormindo. Mas depois, vieram os sons. Estalos, passos, batidas fracas, até que em certo ponto da madrugada, lá estava os bum 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 contra a porta. Claros, altos, assustadores. Eles se olharam em choque, mas não tinha mais como negar, gente. Alguma coisa realmente tinha acontecido naquela noite. Enquanto saíam do hotel com as malas apressadas, o youtuber olhou pra trás e jurou ter visto um dos palhaços acenando lentamente, mas não contou pros outros. Talvez fosse melhor guardar pra ele mesmo. No carro, a estrada de volta parecia interminável. E mesmo longe, a sensação não passava. Era como se o hotel tivesse deixado uma marca, como se algo tivesse grudado neles. Esse youtuber encarou um dos lugares mais assustadores de todos e sobreviveu. Sobreviveu, mas saiu de lá com a certeza de que o palhaço nunca mais seria engraçado. Porque agora, sempre que ele vê um nariz vermelho ou um sorriso pintado, ele vai lembrar daquela noite. A noite em que o hotel parecia estar vivo e os palhaços de alguma forma também. E gente, se você gosta desse tipo de vídeo resumindo ou contando sobre algum youtuber gringo de outros países, comenta e deixa o like pra mim saber, porque tem muito vídeo interessante de youtubers que, como eles falam outra língua, muita gente acaba não conhecendo. Então esse estilo é legal pra trazer e vocês conhecerem conteúdos malucos que muita gente não viu porque não fala a língua da pessoa. E esse é um exemplo, gente. Mas de qualquer forma, se você quiser ver com a língua original, com o idioma original, eu vou deixar aqui na descrição pra você assistir e acompanhar o youtuber se você quiser. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa like aqui e se inscreve nesse canal pra virar um mamutinho, meu parceiro. Você é louco, tô com medo depois dessa história aí, meu parceiro.